Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o começo da pandemia da Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, para falar sobre saúde. Estamos falando especificamente o quanto a pandemia impacta em vários campos do conhecimento, obviamente do campo da saúde, mas também da comunicação, da informação, da história, da geografia, da biologia, da biomedicina, biotecnologia e várias outras disciplinas que vêm refletindo também sobre a pandemia e buscando contribuir não só em ações efetivas para o controle da pandemia, mas também em pesquisas de caráter qualitativo ou quantitativo que permitam compreender os processos sociais e culturais e científicos que nós estamos vivendo. O objetivo dessas lives além da divulgação científica, de fazer circular conhecimento em saúde seguro e correto, baseado em evidências, também, com certeza, registrar para o futuro o que nós estamos vivendo aqui há praticamente um ano com a pandemia da Covid-19 e agora com o engatinhar na vacinação no Brasil. É um prazer hoje contar com a presença do Marcos Gonçalves Ramos, que é doutorando em Ciência da Informação pelo IBICT e também fez o seu mestrado em Ciência da Informação no IBICT como graduação, se graduou em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela PUC-Rio. Ele vem trabalhando com diversos temas que relacionam esse campo da informação, da comunicação científica, da divulgação científica, mas também relacionados a projetos de pesquisa especificamente associados à mudança climática, plataformas de conhecimento, as formas de divulgação da informação, redes de colaboração, evidências científicas em pesquisas, enfim, vários temas que o Marcos vem trabalhando. A gente vai conversar hoje especificamente sobre o tema das redes de colaboração de pesquisa na Covid-19, buscando entender como se organizou, especialmente no Brasil, mas acho que o Marcos vai falar também um pouquinho no mundo, mas especialmente no Brasil, como que redes e grupos de pesquisa, laboratórios foram se unindo para tentar controlar, entender, compreender e agir diante da pandemia que assola todos nós. Bom, Marcos, muito obrigado por estar presente aqui conosco. Só gostaria de reforçar que a dinâmica permanece a mesma. A gente vai conversando, o Marcos vai apresentar um pouco os resultados da pesquisa dele, e quem tiver alguma pergunta pode fazer pelo próprio Instagram que eu repasso para ele, tá bom? Muito obrigado, Marcos, mais uma vez. E aí, se você quiser falar um pouquinho da sua trajetória, antes de começar a falar especificamente dessas redes de colaboração, de pesquisa e como você vem acompanhando isso, mas se quiser falar um pouco da sua trajetória e como é que se deu o seu interesse pela informação, particularmente, e pelo estudo da informação científica, da produção científica, como é que você foi caminhando para esse campo de estudo? Bom dia, professor. Uma grande honra estar aqui com todos vocês, conversando, trocando as ideias. Bom, na minha geração, professor, eu tenho que dizer que eu sou aluno da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou daquela geração que entrou na universidade naqueles anos 80, no auge de um pensamento que foi até tema de um outro evento chamado Um Mundo e Muitas Vozes. Naquele momento, nós acreditávamos muito no projeto chamado do multiculturalismo. Não discutíamos globalização naquele momento, mas acreditávamos que, com a tecnologia, a aproximação, digamos, por conta da mídia, das telecomunicações, nós conseguiríamos ter um mundo melhor, um mundo que respeitaria, vamos dizer, as diferenças e aprenderíamos com as diferenças. Esse era o meu imaginário
Nos anos 80, eu era muito mais jovem, tá? Estava dentro de uma universidade, e me interesso, sem dúvida, desde cedo, por essa questão do impacto da tecnologia sobre a sociedade, que era uma das linhas na PUC. Então, na graduação, o meu tema de TCC foi justamente, eu era já um bolsista do CNPq, eu fui, na época, o único bolsista de todo o curso, digamos, de comunicação daquela época, que ganhou uma bolsa no CNPq, justamente para fazer uma história do jornalismo científico. Então, meu primeiro trabalho era justamente contando um pouco da história da divulgação científica no Brasil e no mundo. Esse foi o meu TCC, né? E depois eu vou... aí tem um momento que foi o meu de decisão, que eu também atuo em outras atividades. Eu saí do Brasil praticamente por 20 anos, eu fiquei circulando pelo mundo, né? Eu tirei o mestrado, onde eu analisei o impacto do acidente nuclear de Goiânia, justamente, que era, para mim, foi um evento muito marcante para discutir como o jornalismo representou as vítimas daquele acidente com o Césio, em 1937, foi já questão para mim 10, 15 anos atrás, e saí do Brasil. Volto, então, eu entro para o doutorado e continuo realmente nessa análise do impacto da tecnologia, a questão da transmissão do conhecimento agora, no momento em que nós temos as grandes redes de computação e da informação agora no processo digital, que é um processo que eu fui acompanhando ao longo da minha própria idade, né? Que eu vi essa passagem do impresso ao digital e do digital para o mundo dos dados, né? E eu percebo, em cada uma dessas fases, nós vamos ter também diferentes formas que o ser humano vai lidar com a realidade, vai perceber a realidade e vai se comunicar de modo diferente. Então, eu acho que no momento que nós estamos, a questão da pandemia, ela colocou tudo isso não diria em confronto, mas eu diria que colocou tudo isso em contato direto um com o outro. Nós não estávamos, talvez, há várias gerações, tão preparados para ter esse impacto da tecnologia da forma, talvez, por vezes, invasiva, talvez não planejado, porque ninguém, embora, essa que é uma questão, isso eu coloquei logo no primeiro slide, em termos do mundo da ciência, da comunicação científica, a pandemia já estava prevista desde 1995. Desde 1995, os primeiros cientistas, que é muito importante, Mike Davis, ele já colocava: o mundo vai passar por uma pandemia, ela vai passar do zootópico, né, de contato com os animais, e ela vai se tornar uma pandemia mundial. Isso já era conhecido em 97. Não é uma novidade. O que a grande pergunta é: por que nós não ouvimos a ciência, que não é somente agora? Por que nós estávamos também ouvindo esses pesquisadores que eram considerados uma minoria no final da década de 90, início do século XX, né? Quando já temos o advento da internet e logo mais da web semântica. Então, já houve aí um hiato nesse primeiro momento, porque já era esperado que aquele primeiro momento da chamada febre das aves iria se tornar um problema mundial, por conta dos nossos próprios hábitos de produção, né, o confinamento dos animais, a produção em larga escala, porque nada melhor para um vírus do que você ter um conjunto de animais que tem a mesma característica, confinados em um espaço, sejam bois, aves, ovinos, caprinos, mas isso é o berço, digamos, de um vírus. A inteligência viral, ela precisa de ter esse padrão, digamos, de correlar, esse padrão entre diversos tipos de DNA, caso dos animais, reunidos em um só lugar. Isso é, digamos assim, uma das primeiras grandes chaves para entendermos o processo que se alastrou pelo mundo, que está ao lado também do nosso processo de desenvolvimento econômico. E aí entra o momento onde nós estamos. Esse foi o meu primeiro, que eu me lembro aqui no meu primeiro slide, discutindo, então, colocando esse livro do Mike Davis, que também é um autor que tem um livro muito importante, que fez
eu acho, a meu ver, pouco sucesso no Brasil, chamado Planeta de Favelas, em que ele já estava correlacionando a crise sanitária. Porque eu acho que o que não está ficando ainda muito claro para as pessoas é que a pandemia é uma crise sanitária. Quer dizer, se nós não discutirmos meio ambiente, se nós não discutirmos a necessidade de termos um marco sanitário do ponto de vista até mesmo mundial, porque naquele livro ele já colocava praticamente 3/4 da população mundial ainda não tem sequer acesso a esgoto. No caso da Índia, é um vaso sanitário para 100 pessoas. Então, nós vimos que, com o exemplo da pandemia, não é apenas a pandemia em si, mas é todo um modelo de mundo que precisa ser repensado, porque enquanto tivermos desigualdade social, enquanto nós tivermos os processos de favelas, ou melhor, como ele já colocou, a favelização, a precarização, esse processo só tende a termos esse e muitos outros vírus. Então, digamos, o primeiro slide foi justamente esse. O segundo slide, mesmo que eu não esteja seguindo assim uma... Eu vou pedir para o Arthur colocar para a gente, para ilustrar sua apresentação e a sua fala. Enquanto isso, eu acho muito interessante quando você coloca essa dimensão de pensar, porque fica muito... tem no campo da saúde, existe muito uma ênfase numa metáfora bélica, né, em geral. Então, fica no combate ao vetor, ao vírus, etc. Sim. E acaba deixando de lado o que você está colocando. Eu só vou dar o gancho para você continuar. Sim, claro. Está vendo? O gancho para poder pensar as dinâmicas sociais, desigualdades sociais, né, determinantes sociais, que envolvem esse processo de doença. Então, é só para te dar o gancho para continuar a apresentação. Sem dúvida, professor. E eu continuo, porque eu diria que uma das coisas que o senhor também toca é algo que já me inquietava. Ou seja, no caso da dengue e no caso da microcefalia, porque eu achava interessante que as campanhas eram mate o mosquito. E eu ficava me perguntando aos meus professores, mas, gente, não é possível, as pessoas estão discutindo o mosquito, você está contra... Tudo bem, vamos matar o mosquito, vamos fazer uma profilaxia, não vamos deixar a água ficar, vamos dizer, acumulada no vaso de planta, mas só que as pessoas não estão discutindo as condições de vida de milhares de pessoas que vivem em condições praticamente subhumanas. Quer dizer, você vai matar o mosquito, mas você vai continuar na mesma condição em que você estava antes. Quer dizer, então você está matando o mosquito, mas você também não está valorizando a vida dos seres humanos. Então, essa foi a minha primeira inquietação. Mas aí também vem a questão, que eu não sou formado diretamente nas áreas da saúde. Eu estou conhecendo o universo da saúde pública aos poucos, estou entrando aos poucos. Mas o que eu já observei é que, para mim, isso seria mais até colocado ao final, mas podemos colocar agora, eu acho que o grande desafio também, professor, não é apenas discutir a pandemia. O que está havendo é que, com a discussão da pandemia, nós também estamos discutindo o conceito de meio ambiente. E aí é que é um ponto bastante delicado e complexo, porque as mais recentes teorias, vamos assim dizer, nós temos um outro conceito que é o meio ambiente total, o total environment. Você chegar a esse conceito, que é um conceito de complexidade, quer dizer, nós vamos entender o meio ambiente, a resposta do ser humano, tá, que está nesses diversos contextos ambientais em que você tem a biosfera, você tem a atmosfera, você vai ter a litosfera e você também vai ter todo o seu ambiente socioeconômico. Então, pensar o meio ambiente agora nesta totalidade é também um outro grande desafio, porque muda todo um conceito histórico que nós tínhamos da natureza, aquele contrato social do Rousseau, os filósofos do iluminismo, e a gente está sendo hoje, como eu diria, desafiado. Tá? E aí vem o outro também um slide que o Dom Simico está passando, enfim, que ele tem vários dados, que é a seguinte questão. Nós temos, agora vem a questão do mundo da academia. O mundo da academia, que é aquele que eu conheço, nós sempre dividimos comunicação científica de divulgação científica. Nós sempre colocamos
digamos, o mundo dos cientistas que se comunicam dentro de um padrão, que o senhor bem conhece. Sem dúvida, você começa como aluno, como no meu caso, dizendo, de graduação, você faz o TCC, até você chegar à sua tese de doutorado e até chegar ao seu pós-doc, aí você faz uma prova, você vira um professor dentro de uma universidade. Este é o modelo que eu chamo plano, que nós tínhamos e que é muito configurado ainda no modelo do impresso. Né? Você tem que publicar um artigo de periódico, você tem que publicar vários artigos, e esses artigos têm que ser referenciados, esses artigos têm que ser avaliados pelos referentes, enfim, todo esse modelo que nós conhecemos. Vem o impacto, o primeiro impacto da internet e agora com a pandemia, em que os países mais avançados, o que as pessoas hoje, para nós é um susto, mas essas vacinas, como é que isso mais ouve? Essas vacinas foram feitas às pressas, como é que os camaradas, em um ano, fazem essas vacinas? De onde veio isso? Porque, é claro, para nós, que eu coloco nós, porque eu não sou um virologista, mas eu estou acompanhando o processo, nós estamos falando de um outro processo agora de comunicação científica. Aí onde está aquele quadro que aparece, o laboratório da Covid-19, que é do IBICT, que eu quero dizer que não existe apenas esse, existem vários outros, mas eu só queria voltar ao meu raciocínio primeiro, dizendo o que acontece. Nós temos, com a revolução que eu posso chamar computacional, que aí já é o termo do Bernard Stiegler, você tem uma capacidade computacional compartilhada que vai fazer com que o laboratório hoje, que é aquele laboratório que o nosso amigo Edgar Morin tanto estudava, né, sobre os engenheiros, hoje esse laboratório ele é móvel. Ele é móvel pelos dados de pesquisa. Então, eu tenho os pesquisadores de ponta da Fiocruz, que conversam diretamente com aqueles que estão em Londres, que conversam com os que estão na China, que conversam com outros grandes líderes da pesquisa de virologia, espalhados no mundo, e cada um em suas instituições, dentro dos seus laboratórios. Então, conseguir uma convergência da resolução desses problemas por uma capacidade computacional voltada para uma solução estatística, né, de desafios específicos que esses pesquisadores enfrentaram, serviu para acelerar realmente o conhecimento, de você acelerar soluções e de você chegar a modelos de vacinas como essa que nós temos em um curto espaço de tempo. Quer dizer, o que demoraria 10 anos foi feito em um ano. Mas aí vem o segundo desafio. Ora, nós temos tudo isso muito claro no nosso mundo científico. Mas como é que vamos fazer isso para que as pessoas entendam? Como é que as pessoas vão, no compasso que nós temos de comunicação nas diferentes estruturas culturais, como é que nós vamos conseguir nos fazer comunicar? Aí vem o desafio que eu digo. A comunicação científica hoje, ela não pode mais descartar ou desconhecer o compromisso da divulgação. Então, para mim, comunicação científica, essa é a minha tese, a comunicação científica e a divulgação científica, elas se encontram nas redes. As redes que são formadas pelos pesquisadores e os pesquisadores que podem formar redes, inclusive com seus alunos, com pessoas que ainda não são especializadas, e dentro dessas redes você está colaborando com pesquisas ainda em desenvolvimento. Então, no caso, o laboratório da Covid-19, no caso do IBICT, como também existe um laboratório, os vários dentro da Fiocruz, que o que eu gosto muito também, que é o da Covid-19 voltado para a ação, ele é muito específico, lidando justamente com os mapas socioepidemiológicos nas favelas, nas comunidades indígenas. No caso do laboratório, no caso do IBICT, à frente do professor, o médico Biocchini, o que ali já é um laboratório que está voltado para discutir a divulgação científica a partir da evidência científica. Então, eu não nivelei você nem por cima nem por baixo. Estou dizendo que eu vou conseguir uma maneira de demonstrar para você a evidência científica na literatura. Aí existe um conceito muito importante, que é das revisões sistemáticas da literatura, mas eu vou fazer com que eu vou colocar os meus alunos para fazer resenhas de livros, de artigos que são difíceis, de artigos que são complexos, e vou colocar isso disponível para o público no meu site, na minha rede. Então, a rede de colaboração é uma rede que é composta por especialistas naquela disciplina, naquela área do conhecimento, que é, no caso, a saúde pública, no caso, a pandemia,
que é compartilhado com diversos outros pesquisadores da área de história, sociologia, química, biologia, que eles estão, em um momento, resenhando essa literatura e colocando disponível para as pessoas. Eles estão interpretando esses dados para colocar para um público mais geral. E estão estudando, inclusive, as dificuldades, até que ponto a minha resenha está boa, até que ponto ela não está, até que ponto eu atingi determinado objetivo ou não. Esse é um momento. E o outro momento, que aí é um momento realmente científico, acadêmico, que esse laboratório ele está dentro de também de uma perspectiva de um conceito na área da ciência da informação, que é CRIS, que são os sistemas de referenciamento das pesquisas correntes. Aí é um grande salto. Porque nesse laboratório você consegue, de certa forma, mapear tudo que está, tudo não digo, porque seria é muito forte dizer isso. Eu diria que você consegue ter uma visão muito clara das pesquisas correntes na área da Covid-19 em diversas outras instituições conveniadas ao projeto no mundo. Então, o que é o projeto da pesquisa corrente? É você justamente ter uma visão de como aquela sua teoria, de como aquele seu procedimento, de como aquela sua técnica está sendo também discutida por outros pesquisadores em outros lugares do mundo. Então, o laboratório vai juntar as duas coisas, a comunicação científica e a divulgação científica. Indo para os outros PPTs, o que ali está sendo colocado, aí vem o desafio. Será que essas redes de colaboração, essa aproximação de comunicação científica com divulgação científica, aí é que vem a grande questão, conseguiria, então, melhorar a visão, a nossa percepção pública da ciência? Conseguiríamos, então, com esse tipo de trabalho, conseguiríamos, então, talvez diminuir diminuir a desinformação e aumentar, aí vem a confiabilidade na ciência. Então, o que os outros slides estão passando a pesquisa, uma feita pelo MCT, que deixa claro que nós aqui no Brasil, como é a percepção pública da ciência no Brasil, que ela está mais restrita porque nós também temos a correlação. Quantas vezes o brasileiro vai ao museu? Quantas vezes o brasileiro tem acesso realmente, não apenas à ciência, à tecnologia, mas até mesmo os, vamos dizer, aspectos culturais através de museus, bibliotecas e instituições de cultura? Esse é um slide que está sendo passado justamente no estudo que foi feito junto com a Fiocruz sobre a percepção pública da ciência. Os próximos slides, aí já é uma grande pesquisa feita eu não chamaria o laboratório, mas é uma grande pesquisa feita em 140 países, justamente para discutir isso, a percepção pública da ciência, por equipes multidisciplinares, em que esses pesquisadores vão começar a perceber que a questão de você ter confiança maior ou menor na ciência não passa somente por uma questão de você ter maior ou menor, talvez, conhecimento científico, se você passou. Existem correlações mais específicas. Geralmente, nos países que têm menor renda ou maior diferença social, os índices de Gini conseguem realmente descrever que aquelas pessoas que não foram expostas, vamos assim dizer, ao conhecimento, não foram expostas à ciência, ainda no seu período de formação elementar, elas vão ter mais dificuldade ainda de adquirir esse conhecimento na sua fase adulta. Mas existem também grandes surpresas nesse quadro, que é justamente países que até então não tinham grande desenvolvimento científico e tecnológico, no caso da Arábia Saudita. Hoje, a Arábia Saudita, eu estou aqui pulando um pouco por causa do tempo, um desses quadros, isso aqui, no caso, para mim, se eu for um pouquinho mais à frente, eu já passei um pouco dessa parte mais teórica, quando eu apresentei o Wellcome Global Monitor, é o nome da pesquisa, né? Quando você parte logo para esse primeiro quadro, desculpe, Arthur, de ter ido tão lá na frente, que é mostrando justamente que, no caso da Arábia Saudita, é um dos países que hoje mais investiu
na área de ciência e tecnologia, expandiu a sua área de graduação, e com essa expansão da área de graduação e fez uma reforma educacional, ele consegue ter um grau de confiabilidade na ciência praticamente 80%. É o que esse quadro aqui está mostrando. O que eu achei mais interessante é que, nesse quadro em que se coloca um grau de confiabilidade alto na ciência, você tem países com estruturas bastante diferentes. Você está indo de Bangladesh, você está indo para a Islândia, como você também está indo para a Arábia Saudita e o Reino Unido. Então, nesse aspecto, você percebe como a percepção da ciência ela pode mudar marcadamente, se meu ver, a partir de uma política consciente, uma política realmente de governo. Porque, nesse caso, não basta apenas a atitude individual. Essa atitude individual, ela vai refletir, esse é meu ponto de vista, a partir do momento que você tem um investimento do órgão, vamos dizer, do poder público, do poder do Estado. O Estado, para mim, é aquele que tem a melhor capacidade para contribuir, de modo positivo ou não, para a percepção pública da ciência. Então, esse é o Marcos, eu vou fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Não, imagina. A gente manter o bate-papo. Que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é essa questão da própria divulgação científica, a importância dela, da comunicação da ciência, de busca de estratégias de comunicar a ciência, e qual que é o lugar do Estado nesse contexto. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, especialmente à luz das inúmeras iniciativas que surgiram no Brasil e no mundo em relação à divulgação científica no contexto da Covid-19, que iniciativas essas muito tomadas ou por laboratórios, grupos de pesquisa, né, algumas instituições, etc., mas tem um caráter, a mim me parece, embora importante, pontual. O que eu quero dizer com isso? Né? Sem uma dimensão estrutural que poderia ser configurada pelo Estado, pelos governos, seja municipal, estadual ou federal, que poderia estruturar essas formas. É claro que o trabalho que as instituições e os grupos de pesquisa fazem para a divulgação científica é muito importante, não é negando isso, mas o que você falou aí, né, tem uma questão interessante, né, de como, no caso da Arábia Saudita, me chamou a atenção você falando que foi uma questão de Estado. Né, decisão de Estado, política de Estado, sem dúvida. Então, eu te coloco o seguinte exemplo, que esse eu tenho acompanhado mais de perto. Por exemplo, no caso do Canadá. Foi uma decisão do primeiro-ministro, junto com o ministro vamos dizer, Ciência, Tecnologia e Saúde, quer dizer, na organização, digamos, na figura do Estado, eles chegaram a um acordo, olha, todos nós vamos ter o mesmo tipo de discurso. Nós não podemos passar para a população uma postura de disputa entre o conhecimento acadêmico, digamos, as universidades e, vamos dizer, os órgãos públicos. Todos nós vamos ter que falar a mesma língua. Então, no caso do Canadá, especificamente, que eu tenho trabalhado ao lado, praticamente, informações com uma médica, que justamente é uma brasileira, eu não posso ainda aqui falar o nome, que seria delicado, mas é justamente ela que colocou os protocolos da Covid-19 para várias instituições públicas, porque ela é uma pessoa de pesquisa de ponta, né? Então, o que acontece ali? Todos tiveram, quando eu coloco todos, em termos do poder, vamos dizer, do primeiro-ministro até mesmo aos governadores e aos prefeitos, como foi no caso em relação, vou dar um exemplo clássico, Toronto, é o centro financeiro do Canadá. O prefeito de Toronto preferiria que o comércio estivesse aberto, então, na época já do Natal. E foi tomada uma decisão em conjunto. Não, nós vamos fazer um lockdown, tá? Nas áreas turísticas, principalmente lá, Niagara Falls, Niagara on the Lake. Nós vamos explicar isso para a população, porque a decisão nós vamos tomar medidas restritivas agora para nos prepararmos
para a vacinação. Então, o processo de vacinação, o lockdown, teve uma correlação de objetivos e políticas públicas de comunicação muito alinhados. Então, o prefeito de Toronto teve que acatar a decisão do ministro, junto com o corpo técnico científico, dizendo o que é mais seguro para a população é nós fazemos o lockdown. E eles, assim, agiram no mês de janeiro. Então, esse é o exemplo do Canadá. Nós temos uma situação mais delicada, por exemplo, no caso da Alemanha. No caso da Alemanha, que ela sai na frente, vamos assim dizer, com a campanha de informação para a população, porque é uma população que, é um caso bem muito estudado, é uma população que tem muito acesso à informação. A Alemanha foi a que primeiro começou já a discutir, naquele momento que eu falei da gripe aviária, eles já tinham começado a fazer os primeiros protocolos em relação a testes. Eles já estavam percebendo o risco do coronavírus, mas aí vai bater num processo político mais complicado, porque existe um grupo de pessoas que, naquele momento que já estava, talvez, descontente com determinados tipos de política, e começa a fazer a campanha: nós não vamos aceitar o uso de máscaras, nós não vamos aceitar o lockdown, e começa a fazer um movimento contrário dentro da própria Alemanha. Mas a Alemanha ela tem como princípio respeitar esse direito, o seu direito de expressão, o seu direito de comunicação. E aí vem uma outra grande discussão dentro da Alemanha: se nós vamos regulamentar todas as mídias sociais, se nós vamos regulamentar Facebook, se nós vamos regulamentar Instagram, e até mesmo nós vamos ter que delimitar aqui qual é o conceito, então, de desinformação, aquilo que não está alinhado vamos dizer, às evidências científicas. Mas houve muito descompasso. Nesse descompasso, vai regulamentar, não vai regulamentar, você tem direito a fazer sua manifestação com máscara ou sem máscara, o vírus acabou também se propagando por lá. Então, você tem situações aí que eu quero dizer, que aí vem um pouquinho no quadro que eu deixei passar, mas vamos nós apenas fechando isso, que é um desafio que eu chamo de 1910, um pensador chamado Vygotsky, que ele já colocava: o nosso pensamento não nasce de outro pensamento, o nosso pensamento nasce das nossas emoções. O emocional é quem... O emocional, os meus processos de relevância, o meu interesse, é ele que vai reger o que é o contrário, é a minha emoção que rege o racional. Então, nesse momento o que acontece? Toda política de isolamento, porque nós estamos no mundo, na corrente ocidental, eu sou da área também, obviamente, do turismo, eu bem sei isso. Você dizer para mim, quanto guia de turismo, meus clientes: olha, vocês vão ficar um ano isolados. Isso é um valor muito sério na cabeça das pessoas. E eu diria que o próprio momento da pandemia, aí não foi apenas... Aí foi como cada país apostou ou não nessa questão de saber comunicar à população a imagem e a positividade do que significaria as boas práticas de isolamento social. Não houve o termo boas práticas, houve aquela questão muito impositiva, talvez para alguns governos: não, você agora vai ter de ficar preso dentro de casa. E nenhum ser humano se sente... o isolamento não é visto de modo positivo pelo nosso cérebro. Ele não é percebido como uma atitude de proteção. Ele é percebido nas nossas emoções como uma atitude de coerção à minha liberdade. Então, eu diria que, no caso dos diversos países, o que é que houve? Que ultrapassou, aí houve o grande problema. As redes de conhecimento entre técnicos e cientistas, os ecossistemas de dados, que é isso que nós estamos aqui discutindo, das universidades, em parte, não tinham se preparado para isso. Então, não conseguiu-se, naquele momento, em vários países, conseguir mostrar que essa evidência, se fosse aliada a um processo de distanciamento social para a sua segurança, seria melhor para você. Foi colocado como algo que eu estou te tolhindo da tua liberdade. E aí nós tivemos os descompassos que nós estamos tendo até hoje. Por exemplo, no caso da Polônia, no caso da Itália, então, no caso da Hungria. Então, países que que estão tendo, vamos dizer, determinadas, políticas, macropolíticas, voltadas para questões, por exemplo, de um nacionalismo,
você percebe que tem um outro desempenho em relação à Covid, porque para esses países, a evidência científica é menos importante do que a minha interpretação para o real, a minha interpretação em relação ao meu princípio, talvez, de liberdade. Aquela questão que também se colocou muito. É muito mais importante eu tentar manter a economia do que eu colocar a economia em risco isolando as pessoas. Então, não houve realmente, eu até digo, quando eu falo da nossa parte, é que houve talvez uma linguagem, logo no início da pandemia, muito técnica, que não fez com que as pessoas percebessem o que seria realmente um grau de risco ou um grau de proteção. Eu acho que foi nesse ato que as redes talvez tenham divergido. E aí tivemos os caminhos que nós estamos vendo até hoje. Eu acho que no caso do Brasil também é uma outra dimensão desse processo que a gente não teve nenhuma campanha nacional em relação à Covid-19, né? Campanha de proteção, como você colocou, né? De prevenção, proteção, dos modos, a gente teve um momento, claro, de susto que caracteriza esses eventos, né, de quebra da representação, como entender isso, o que está acontecendo, e etc. Mas, na sequência, não se deu muitos discursos negacionistas, ou até mesmo relativistas, não é tanto assim, que minimizavam a questão, né, isso que marcou uma tônica assim, no Brasil, particularmente em países, como você disse, marcados por esse nacionalismo exacerbado, por governos de assento autoritário, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco que, nesse contexto, as instituições públicas e privadas de ciência, ou também as midiáticas, foram muito importantes para também a disseminação das evidências em saúde, né? As evidências científicas em saúde, de buscar, né, promover e divulgar as evidências científicas em saúde. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa distribuição, tanto dessa dimensão, né, desse lugar que foi ocupado por essas instituições, né, como a Fiocruz, Instituto Butantan, né, que ocuparam esse lugar que já era dado, mas a uma proporção ainda maior, né, de autoridade sanitária, diante dessa dúvida, né, e dessa falta de uma postura concentrada em relação à proteção, que tem sido um pouco diferente, né, embora abrupta em relação à vacinação, tem sido um pouco diferente a postura, né, mas no início da pandemia, ao longo do ano passado, a postura era muito dúbia, ambígua, né, enfim, queria que você falasse um pouco do lugar que a ciência passou a ter, e particularmente essas instituições, né, científicas passaram a ter, e se isso pode ser um legado positivo desse contexto que a gente está vivendo, se é que algo pode ser positivo, mas tentando pensar de alguma maneira um legado otimista. Não, sem dúvida alguma. Mas eu penso aqui o seguinte, professor, eu vou tentar responder essa pergunta colocando também um certo desafio. Não digo que seja uma traição, mas lá no final, né, do nosso amigo, porque a gente tem até saído um pouco da ordem de ginástica, mas isso não é importante, porque eles vão ficar com vocês. O que eu quero pontuar ali no final, que tem uma parte justamente voltada só com a questão da vacinação, que existem ali questões que me assustaram, que é o seguinte: nós da comunidade científica não somos santos, ou quero dizer, nós também, dentro da própria comunidade científica, os últimos slides, tem ali uma pesquisa que foi uma pergunta muito interessante. Como médicos e enfermeiros percebem a vacinação nos próprios países? Isso em 2018. E, para minha surpresa, tinham países que tinham praticamente, acho que na América do Sul, que eu não consegui aqui todos os dados, mas olha que questão interessante. Quando 60%, digamos, da comunidade médica e enfermeira colocavam em dúvida a eficácia das vacinas.
em 2018, dentro da própria comunidade científica. Isso quer dizer, essa questão já estava dada antes, a pesquisa mostrou isso. E também mostrou o quanto que é importante o papel do médico para dar essa confiabilidade em relação à saúde. Ora, se nós temos também dentro do Brasil e no mundo uma grande discussão em determinados tipos de medicamentos que não tiveram a comprovação pela OMS, começou aí toda uma discussão que se voltou contra a comunidade científica. Porque você vai ter vários médicos, está essa última declaração do Conselho Brasileiro de Medicina, né, que ficou essa história, nós vamos, que isso está sendo desde o início do Brasil, se nós vamos, então, dizer que determinadas substâncias, elas têm eficácia, existe, então, um tratamento prévio para a Covid-19. O que esses últimos slides já mostram é que já existia dentro da comunidade científica, em 2018, uma grande discussão, uma grande diferença dentro da própria comunidade da confiança em relação à vacinação. E eu passo que onde eram os países que tinham maior confiabilidade na vacinação? A África, porque são os que mais sofrem. São eles que mais precisam do apoio internacional, são eles que precisam das campanhas públicas de vacinação. Ao passo que o Brasil e outros países, inclusive, isso também vai ser, inclusive nos Estados Unidos, entram para essa discussão em relação a se existe um tratamento prévio, porque era um discurso político que interessava. Isso prejudicou demais, mas demais, porque tirou também, aí ficaram os médicos que defendem o uso desses medicamentos, que pela carta que eu observo do CBM, do Conselho Brasileiro de Medicina, quando deixa bem claro, fica ao critério do médico, porque várias dessas substâncias elas foram testadas somente em casos extremos e com uma equipe médica ali verificando, vamos dizer, as condições desse paciente que está internado. Agora, outra coisa é você produzir um medicamento que vai ser produzido em escala, vamos dizer, industrial, a todos os tipos de pessoas e que você não está seguindo, vamos dizer, um protocolo. Então, eu entendo que a posição é dizer que esses medicamentos são eficazes ou ineficazes depende muito de um estudo específico, controlado, e que nós não estamos podendo fazer. Então, eu diria que esse foi um grande diferencial aqui no Brasil. Tá? E que a gente também já percebe lá nos últimos slides, essa discussão já estava sendo colocada da própria eficiência das vacinas. Então, apenas para fechar, o que eu digo é o seguinte, agora vem o segundo, já diz um bom momento. Não sabemos, professor, no seguinte sentido, agora vem a grande discussão, eu chamaria o grande final. Nós estamos indo estamos fazendo a passagem do in vitro, como você bem conhece, para o in vivo. Nós estamos saindo do momento em que as vacinas foram planejadas, elas adquiriram o grau de eficácia dentro dos protocolos, dentro dos testes. Agora nós vamos discutir a eficiência delas no mundo real. E aí vai ser outro grande momento também, porque aí vai ser aquela história, mas eu me vacinei com tal, e por que eu não me vacinei com a outra? Eu já estou com resposta imunológica, o meu colega não está com resposta imunológica. Quer dizer, esse momento desse grande laboratório que já está se transformando no mundo em relação à resposta, porque por enquanto nós estamos ainda na fase 1 de vacinação, mas o que eu tenho lido com os meus outros colegas, que somos especialistas na virologia, nós estamos indo para um período de 300 dias. É um ano para termos uma visão geral de como vai ser essa resposta imunológica em nível global, em nível regional, nas diferentes segmentações, por exemplo, entre grávidas, entre diabéticos, entre pessoas que têm problema respiratório, cardiológico, etc. Quer dizer, nós temos hoje o maior laboratório do mundo. E aí vem de novo aquelas questões que nós começamos. O papel do Estado, porque agora é que as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, a economia,
eles vão ter um papel que alguns queriam já questionar que essas ciências não servem, né? Muito pelo contrário. Agora que nós temos que mostrar o nosso papel, a nossa importância, interpretar esses dados e discutir a sociologia da Covid, a antropologia da Covid. Então, mais do que nunca, a interpretação desses dados pelas ciências sociais, pelo comportamento de comunicação, o comportamento de resistência e a resposta que esses grupos tiveram, vai ser o nosso grande desafio de 2021 a 2022. Porque nós temos, claro, quem está dentro da comunidade científica sabe que essa resposta não vai ser imediata. O caso do Canadá, faltando a eles é muito claro. Você não está, isso já está sendo colocado para a população desde isso. Você não vai tomar uma vacina e vai para a praia. Você não vai tomar a vacina e vai para o trio elétrico. Você não vai para o carnaval. Você vai ter que manter as mesmas atitudes de isolamento, lavar as suas mãos, usar a máscara, evitar aglomeração, porque nós ainda estamos em fase de adaptação. Isso não está sendo colocado aqui no Brasil, o que eu percebo. Aqueles que ainda... existem dois tipos, engraçados, de negacionismo. Existe aquele que nega a eficácia da vacina e aquele que acredita que a vacina é um milagre, que eu tomei a vacina, pronto, agora eu vou para o meu bar, eu vou abraçar todo mundo, eu vou fazer tudo aquilo que está reprimido em mim nesse ano que eu fiquei preso. Então, você tem um outro nível também de desinformação. Olha que grande desafio. Então, eu diria que todos nós, cientistas, e aí vem também, quando eu falo das redes de colaboração, que cada vez mais os professores, aqueles professores que estão nos órgãos públicos, como é já o exemplo da Fiocruz. Quantos sites a Fiocruz tem? Porque, para mim, a Fiocruz ela é esse grande mapa de conhecimento que vocês têm nos mais diferentes sites, que eu estou visitando, cada dia eu visito um, porque para mim é novo. Eu só tenho conhecimento muito do meu universo, que é dentro da revisão sistemática da literatura e do mapeamento, né? Vamos dizer, em termos. E aí vem, só fechando também, a própria discussão que é extremamente política. Será que a Covid-19 não é o maior exemplo de mudança climática? Quando você vê a Covid-19 dentro do contexto da mudança climática, aí que você vai se assustar mais ainda, porque você vai perceber que nós estamos dentro de um processo contínuo, que se nós não mudarmos os nossos hábitos de alimentação, e quando você tem os governos que apostam diretamente na produção do agronegócio. Exato. Quando você investe que a sua economia vai ser uma economia eficaz se você tiver uma produção em larga escala de animais, se você diminuir a sua área de floresta para colocar pasto, se você ampliar a sua área de pasto para produtos primários, vários países estão apostando nisso. Quando você coloca a sua economia apostada neste modelo, você está participando diretamente. Praticamente totalmente nisso, né, Marcos? Alguns países como o Brasil tem apostado intensamente nisso, assim. É um país com uma região florestal muito significativa ainda, comparado com outros países desenvolvidos do mundo, mas que vem apostando muito no desmatamento, etc. E quais são as consequências em termos da interação entre humano e animal, né? Se a gente pensar, uma dessas, a interação entre humano e animal, o excesso de agrotóxicos no espaço, no meio ambiente, né? Tem uma questão, e a industrialização da alimentação, né? Então, às vezes parece que mais seguro é o leite de vaca extraído por máquina do que o leite de vaca extraído pela mão, né? Às vezes é mais seguro, é muito engraçado que tem uma mudança, e isso passa muito despercebido. Sim. Né? Antes a gente comprava uma dúzia de ovos, agora a gente compra 30 ovos. O que é isso? É uma indústria. Sim, né? E aí aquela história que você colocou no início, nós estamos discutindo vetor
o mosquito, ou nós não discutimos por que os mosquitos aumentaram tanto, por que os besouros aumentaram tanto. É o caso, eu estou discutindo a vaquinha moderna, a vaquinha que parece que está mais segura e a produção do leite está mais seguro porque ele está sendo feito eletronicamente. Mas nós não estamos discutindo as vaquinhas que estão todas juntas, confinadas, e que estão produzindo metano e estão produzindo outras cadeias virais. Quando nós, a título... Então, tomando uma quantidade enorme de hormônios. De hormônios que estão agindo, e o pior de tudo, que aí é que está assustador, que eu não posso dizer que eu não sou um virologista, mas o que acontece, muito interessante, entre aspas, nós, à medida que você está tocando fogo na floresta, você está soltando daquela floresta uma série de vírus, fungos, toda uma floresta que vivia na casca das árvores, das folhas, e que você jogou para o meio ambiente, através do próprio fogo, como vetor. E aí, quem sabe, na minha pergunta, né, que também é o grande técnico de vocês, aí da Fiocruz, será que não houve, assim, um casamento feliz para pensarmos nessa variante Manaus? Será que a variante Manaus não é um exemplo de justamente uma destruição de toda uma biodiversidade que existia localmente? E ainda diria o seguinte, a falta do marco sanitário, conversando ontem com uma professora, quantos milhões de brasileiros não têm esgoto? Então, porque hoje nós estamos discutindo um vírus que está vindo pelo ar, mas também não vamos esquecer das grandes pandemias, né, qual era o vetor? Era a água. E pelo que eu estou observando, a grande crise que nós estamos caminhando é para a crise hídrica, porque a água pode se tornar o petróleo, a água potável. Então, o grau de potabilidade da água está ficando cada vez mais comprometido no mundo, porque você tem aquilo que eu conversei no início com vocês, o meio ambiente total. Para você ter essa água limpinha, mas você não tem mais uma atmosfera limpinha, você não tem mais os rios que estão comprometidos, as fontes que estão comprometidas, os aquíferos que estão comprometidos, mas você acha, né, que você está mais seguro, porque, inclusive, você teve mais tecnologia. Então, nós estamos diante realmente de um grande desafio. Nós temos um desafio comunicacional, que é como todos nós da área, que independente de sermos ou não da área de comunicação, mas até mesmo aquele pesquisador consciente e de termos maiores equipes interdisciplinares, sem dúvida, porque são conhecimentos, quer dizer, a biologia molecular, você discutir a estrutura, vamos dizer, do coronavírus, você discutir esse sequenciamento genético, é uma discussão muito complexa. E como vamos tornar, isso é um desafio, tornar isso mais claro para as pessoas. E vem aí o outro grande desafio, a mudança de comportamento. E aí como é que você tem que discutir não apenas a política científica e tecnológica, mas você tem que discutir a política econômica do país. E para isso você tem que ter participação. Então, eu acho que o grande final da nossa conversa, hoje foi fantástico conversar com todos vocês, é justamente percebermos que a teoria da complexidade, já pensada por Edgar Morin, ela se torna cada vez mais atual. Porque pensar na complexidade é pensar que os sistemas não estão fechados entre si. Todos eles convergem. Então, nós, conversando com o nosso colega técnico Arthur, né? No mundo existe a questão da tecnologia da informação, nós temos uma grande capacidade computacional, uma capacidade estatística e matemática imensa para a utilização dos algoritmos, mas nós estamos esquecendo do mundo do afetivo, do simbólico. Nós estamos apostando todas as cartas, inclusive nos dados de pesquisa, mas estamos esquecendo dos seres humanos que estão produzindo esses dados e dos que estão lendo esses dados. Então, eu diria que o próximo desafio de 2021 a 2022 é nos aproximarmos mais dos seres humanos. Podemos estar ainda com a máscara da proteção contra a Covid, mas nós temos que também tirarmos as nossas máscaras dentro das redes, temos que aparecer mais humanos, temos que discutir, sim, não apenas a regulamentação das grandes bases de dados, mas saber quem são vocês que estão aí nessas bases. No caso do laboratório da Covid, eu conheço aquelas pessoas que estão ali dentro. Ninguém, como nós dentro do órgão público, ninguém tem lucro, né? Não existe o lucro dentro do laboratório, como dentro da Fiocruz também.
em relação de você estar divulgando. Agora, quem é que está por detrás, então, do Instagram? Quem são vocês que estão produzindo isso? Quem é que está dentro do Facebook? Qual é a equipe, vamos dizer, mais do Google? Quem são essas pessoas? Quer dizer, existe apenas a tecnologia pela tecnologia? Eu acho que o momento agora é de termos essas redes de colaboração e, sobretudo, de discussão em larga escala. A gente tem que sair muito desse numérico, desse digital, e discutirmos os seres humanos que estão por detrás dessas telas. Saber quem é que está aí. Eu estou lhe vendo, estou vendo também o nosso amigo Arthur, mas temos que hoje discutir isso numa escala maior. Os professores têm que conhecer cada vez mais os alunos, que não é mais um EAD, não é um ensino à distância, tem que ser um ensino em aproximação. Eu acho que essa que é o que eu gostaria de deixar, pelo que eu tenho lido na literatura. O desafio é o encontro semântico, a produção conjunta de significado. Não basta apenas eu jogar a informação de cima para baixo. Você tem que participar do processo. Você tem que se sentir parte dele. Você tem que se sentir importante. Você tem que contribuir para ele. Então, esse eu acho que é o grande desafio que todos nós estamos, que é trazer as pessoas agora, não apenas para dentro da rede, mas trazer as pessoas que querem se aproximar das outras pessoas, até mesmo através da rede. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar com a nossa conversa de hoje. Então, professor, eu agradeço muito. Marcos, eu que agradeço, foi muito legal, muito bom, você trouxe várias informações e questões importantes para a gente pensar, tanto a informação científica, a comunicação científica, a saúde e a pandemia. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui, por compartilhar com a gente sua experiência e seu conhecimento, foi muito bom, muito obrigado. E assim que ficar disponível essa conversa, a gente trata de disseminar essa informação e essa live para outras pessoas possam ver. Foi muito bom, muito gratificante. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez. Tá bom, professor. Era uma grande honra. Um abraço para o senhor e toda a sua equipe, a todo o grupo do ICICT, que eu tive um grande prazer ter conhecido todos vocês, os professores, os nossos colegas. O nosso curso de saúde, fake news e saúde, foi para mim um grande marco, eu diria, para a minha reflexão. Um grande abraço para o Arthur, que ficou aí dando todo o suporte técnico para esse momento, e vamos, como eu digo, bola para frente, porque eu digo que existe esperança, nós vamos continuar lutando pela informação, nós vamos continuar lutando pela comunicação, porque nós acreditamos naquilo que nós fazemos, né? Nós fazemos com paixão e precisamos colocar mais emoção e emoção positiva para trazer as pessoas cada vez mais próximas de nós, tá bom? Então, um grande abraço, professor. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado.